voltei. Bem-vindos ao Casca de Nós e a mais um capítulo incrível de One Piece. Capítulo 1060, O Sonho de Luffy. Neste capítulo não tivemos uma história de capa. Entretanto, tivemos uma ilustração muito linda do Oda, né? Uma ilustração colorida. Começamos o capítulo com Luffy esperneando, dizendo que não é possível que Sabo tenha matado o pai de Vivi, né? O Rei Cobra. Então os Chapéu de Palha finalmente estão por dentro do que estava acontecendo no resto do mundo, através da Robin, a nossa arqueóloga, a pessoa que vai conferindo os fatos. E por muito tempo não tivemos esse momento de interação entre os personagens. E aí agora eu vou entrar um pouco naquilo que eu tinha dito no vídeo passado, né, do porquê o início do último capítulo, né, do capítulo 1059, estava bem estranho. Pra quem não sabe, o Oda acabou acelerando o final de Wano pra que ele coincidisse com o filme Red, né? Com a estreia do filme Red no Japão. Por causa disso, muitas das coisas que ele provavelmente tinha planejado fazer no fim de Wano, que precisavam acontecer, acabou ou ficando de fora, ou ele encerrou e aí depois teve que trazer através de flashbacks. Por isso que é tão estranho e por isso que eu pessoalmente não gostei da forma como ele apresentou. Porque de fato essa forma, né, essa estrutura que ele planejou é ruim. Se ele queria mostrar a interação do Luffy com o Marco, da interação entre Yamato e Luffy, ele devia ter feito isso em Wano, no próprio arco de Wano. Talvez depois do Aramaki ter aparecido, antes do Aramaki ter aparecido, sei lá, uma interaçãozinha ali, justamente para justificar as decisões de Yamato e também mostrar que Luffy e Marco tiveram aquele encontro, que eles conseguiram conversar. Inclusive eu acho que o encontro foi curto, porque eles deviam ter muito o que conversar. Afinal, Luffy é irmão de Ace, enquanto o Marco foi o companheiro do Ace, né? Então faria muito mais sentido ter todos esses inícios, né? Todas essas tramas lá no arco de Wano, ao invés no final. Além disso, se ele tivesse mostrado para nós, os leitores, por que Yamato iria ficar antes da explicação de Yamato, eu acho que faria mais sentido. Não ficaria aquele gosto de, meu Deus, que decisão ruim, por que Oda, por que tu fez isso, por que Yamato não está se juntando. Então muito das conotações negativas que tivemos no capítulo em que Yamato disse que iria ficar, iriam ser justificadas antes de já ter acontecido isso. Ou ao menos teriam sido feitas, se não ao mesmo tempo, mas bem próximos um do outro, né? Então, decisão péssima do Oda de tentar fazer o fim de Wano coincidir com o filme Red, mas fazer o que? Provavelmente ele foi pressionado pela Shueisha, provavelmente ele foi pressionado por editores a fazer isso por conta de marketing, né? Porque marketing é muito importante, mas acabou sim estragando um pouco esse finalzinho, acabou fazendo o final de Wano tropeçar bem no finalzinho, na reta final. Mas isso não é verdade para esse capítulo, porque este capítulo está incrível. Luffy então cumpre a promessa de levar Caribou, né? Mas o genial é que ele está dentro do baú, todo acorrentado, como foi na Ilha dos Tritões, né? Na ida à Ilha dos Tritões. E notem que ele está escutando, ele consegue escutar um pouco, talvez não tudo, mas um pouco. E a reação de todos é de ir resgatar a Vivi. Menos do Zoro, que é a voz da razão, quando o Luffy começa a tomar decisões ruins, verdadeiramente ruins, né? Ir contra um Yonkou? Joia. Ir para aquela ilha que parece super perigosa e que todos podem morrer? Super ok. Mas agora, ir resgatar a Vivi porque você não confia na Vivi, ou melhor, você diz uma coisa com o Ace e aí agora quando Vivi, uma companheira, está em apuros, você está dizendo outra coisa. Então, inclusive a reação do Luffy quanto à própria hipocrisia é sensacional, né? Dele fazendo essa cara de descrença do tipo, sim, eu disse isso, mas... Sendo que pro Ace, ele deixou o Ace continuar a sua aventura até ter um momento que realmente ele precisava da ajuda do seu irmão mais novo, enquanto a Vivi não, né? Ele já está querendo ir pra cima, querendo ir na ajuda dela, sem essa ajuda ser requisitada, né? Então, talvez uma falta de confiança do Luffy pra Vivi. E a reação de todos é sensacional, lembrando muito aquele momento
né, tô em Alabasta, em que tá todo mundo xingando o Zoro por conta da difícil decisão que o Zoro está empurrando ao seu capitão, ao Luffy, né? Afinal, o Zoro é a voz da razão do Luffy. O Luffy xingando ele de Onigashima, mais ou menos como ele xingou o Zoro naquela época de Santorio, né, de estilo de 3 espadas, como se fosse um insulto. A Nami chamando o Zoro de Kaido Verde, sensacional. O Chopper então tentando imitar a Nami, né, só que com uma leve diferença, chamando de Mama Verde. 10 de 10. E o Sanji só aparecendo ali só porque é uma oportunidade de xingar o Zoro, chamando ele de marimo de merda. E é claro que ele só responde aos insultos de Sanji. Então, eu estava com saudades dessa interação. Eu não sabia que a gente iria ter uma nova interação como essas no Novo Mundo, porque me parecia que o Oda estava correndo as coisas. Então, desde Punk Hazard, desde que entramos no Novo Mundo, que não tivemos uma interação de grupo no meio do mar. E mostrando a melhor interação de todas, que a Robin realmente conhece o Luffy. Ela sabe como o Luffy é, como o Luffy trabalha, como o Luffy responde as coisas. Então ela, sabendo que o Luffy não iria absorver quase nenhuma informação, ela então seleciona, ela vai curando ali essas notícias do jornal e vai dizendo ao Luffy apenas aquilo que interessa a ele. E é nesse momento de troca de informação, do Luffy negando a culpa de Sabo quanto à morte do Rei Cobra, né, dizendo que isso foi uma armação, que Sabo nunca iria fazer isso, ele acaba revelando o seu verdadeiro sonho à sua tripulação. E nós temos uma reação de cada um dos Chapéus de Palha, incluindo a reação do próprio Sunny, o barco. E o próprio Luffy fica surpreso por não ter contado isso a eles antes, né? Então algo que é tão importante, que é o sonho dele, que ele ainda não contou à sua tripulação. Sendo que lá em East Blue eles tinham feito aquela promessa no barril. Sendo o Rei dos Piratas apenas um pequeno sonho, uma escadaria para seu verdadeiro sonho. Que nós não sabemos. Nós ficamos no escuro quanto ao verdadeiro sonho do Luffy. Eu acho que é uma ótima decisão, porque é um mistério que vai prendendo o leitor, e se ele fosse revelado agora, neste momento, talvez não teria o impacto que tivesse no futuro, né? Numa revelação mais bombástica. Afinal, aqui nós estamos num momento mais calmo, mais de passagem de arcos. E esse tipo de revelação seria muito melhor num momento, numa cena, num beat talvez, de uma mudança muito mais drástica, num ponto de virada até. E aqui vai algumas teorias quanto a esse sonho, quanto ao sonho do Luffy. Existe a teoria da grande festa mundial, né? De que o Luffy quer fazer uma grande festa e esse é o verdadeiro sonho dele. Mas eu não acho que é isso. Eu acreditava muito nessa teoria, mas ao longo do tempo eu comecei a perceber que isso não é tão egoísta. Porque lembrem, o Luffy é um egoísta, né? Ele pensa as coisas muito mais nele, pra ele, do que pros outros, né? Então, pode ser sim que ele queira fazer essa festa, pode ser sim que seja isso o sonho dele, mas eu acho que isso é um escopo muito pequeno. E lembrando, isso deveria ser pensado por uma criança também. Então, é um sonho de uma criança que foi levado até a vida adulta também. É um sonho que os outros acham que é impossível. Então, fazer uma festa mundial não soa tão impossível assim. A reação do Sop, inclusive, reforça essa ideia de que esse é um sonho impossível. E seria algo que apenas o Rei dos Piratas, apenas alguém com o título de Rei dos Piratas, poderia fazer. E fazer uma festa no mundo todo não me parece coincidir com essa ideia de Rei dos Piratas, né? Então, é um sonho tão grande que Rei dos Piratas fica pequeno. Então, eu não tenho como dizer qual é o sonho do Luffy neste momento, mas com certeza é algo muito, muito grande. E o interessante é que toda a tripulação fica sabendo, inclusive o Caribou, né, que está no barril escutando essa conversa. O Oda até fez questão de mostrar o barril do Caribou logo bem próximo ao Luffy, mostrando que ele escutou sim o sonho do Chapéu de Palha. A minha teoria é de que o sonho dele é de onde quer que ele quer ser alguém que onde quer que ele vá, a comida de graça ele possa comer até se estufar. Então, sim, é mais ou menos como a ideia da festa, afinal, festas têm banquetes, mas é muito mais específico, né? É algo muito mais idiota, inclusive, né? Tipo, e seria um sonho impossível, do tipo, onde quer que você vá, coma de graça, sabe? Tipo, como assim? É um sonho idiota, mas também não ponho minha mão no fogo. Afinal, não tem como realmente saber. Mas aí cortamos para o governo mundial, escutando a conversa do Sabo com os revolucionários, e eles descobrem que Sabo está em Luluzia, no reino de Luluzia, ou Rurushia, né? Pode ser o reino de Rurushia. E a impressão que eu tenho dessa descoberta é que eles não quiseram matar o Sabo dessa forma, né? Da forma como aconteceu,
mas simplesmente foi uma coincidência. Afinal, eles dizem que ele teve má sorte quanto a isso. Então, eliminar o reino de Lulusia, ou Ururusia, ou Lulusia, já estava nos planos do governo mundial, talvez por conta da revolta. Isso também implica na questão que foi trazida capítulos atrás, né, deles perguntarem ao Im, né, ao rei do mundo, qual seria a próxima luz a ser apagada. Então eles não estavam falando de uma pessoa, mas estavam falando de reinos. Talvez um reino, talvez o reino de Ururusia. O Sabo então descobre que existe um rei do mundo, que a cadeira que não deveria ser ocupada por ninguém está sim ocupada. E ele tenta passar essa informação aos revolucionários, né, ao Dragon. Porém é interessante que neste momento nós vemos o Imo colocando um xizinho na ilha, num mapa, né, então em algo físico, e que logo em seguida uma luz aparece de cima. E o mais interessante é que o povo diz que eles veem algo no céu, então existe alguma coisa, não é um poder místico, não é uma habilidade, mas que tem algo no céu, né? Que algo físico se aproximou, talvez uma ilha do céu, uma máquina, Uranus talvez, a grande guerra ancestral que estávamos esperando ver. E eu quero apontar aqui algo muito interessante, que o raio vem de cima. E isso mostra na arte, né? O Oda chega a mostrar isso, colocando a iluminação por cima, menos no Sabo. A iluminação do Sabo está vindo de lado, mais ou menos, né? Está vindo da diagonal de lado. Então, eu tenho a teoria que Sabo, na real, está num navio próximo à ilha, e não na ilha em si. Então, não, eu não acho que Sabo foi eliminado, eu não acho que ele morreu. O Oda não iria fazer isso aqui, assim, de uma forma tão repentina, sem carga emocional. Então está faltando carga emocional para a morte do Sabo. Sem falar que o Luffy jamais iria ficar sabendo dessa morte, porque eles estão colocando esse caso como algo que nunca existiu. A ilha nunca existiu, logo o Sabo também nunca havia existido. Estão tentando empurrar essa narrativa, mais ou menos como eles fizeram com o incidente de God Valley e provavelmente como eles fizeram com Raftel. E nós vemos 16 raios caindo, então não foi um único raio, mas um bombardeamento. E esse raio me lembra muito o próprio Enel, né? A forma como ele lidava com questões que ele não curtia, que ele não gostava. Que ele lançava um raio enorme naquilo que ele queria eliminar, criando paralelos entre Skypiea e o próprio Imo, né? A forma como o governo mundial governa o mundo. Então sim, eu não acho que Skypiea é um arco inútil ou um arco que foi isolado, mas eu acredito fortemente que Skypiea é One Piece. É toda a história de One Piece resumida num único arco. Enel sendo o próprio Imo e o pessoal de Skypiea sendo os residentes, assim como os Shanjas sendo os piratas, né? Considerados piratas desse mundo. E aí corta para alguns dias depois. E pela primeira vez, desde sempre, na verdade, desde talvez o início de Punk Hazard, nós vemos o quão perigoso o novo mundo realmente é. A forma como o Oda mostrou essa jornada, né, esses mares, faz pensar que os Chapéus de Palha talvez não conseguiriam navegar por ali sem o Jinbei. Realmente faz com que a função do Jinbei, né, de ser o timoneiro, seja uma função extremamente importante para a navegação do Novo Mundo. O que nós não tivemos isso desde sempre, na verdade, porque o Novo Mundo me parecia bem próximo de como era o resto da Grande Linha, né, a área conhecida como Paraíso da Grande Linha, tendo apenas aquele primeiro encontro, aquele primeiro momento no início. Então talvez teria sido melhor mostrar esses mares selvagens, né, essa confusão entre os arcos, né, talvez para chegar a Zou, talvez para chegar a Whole Cake, né, que nós não tivemos muito isso. E realmente parece uma loucura esses mares, né, mostrando um balão de água se formando ali acima dos barcos, do navio do Chapéu de Palha, e tendo tempos, né, os temporais, que seriam coisa da imaginação mesmo, que são impossíveis na prática, mas nós vemos aqui acontecendo no universo de One Piece. E há alguém se afogando dentro desse balão de água enorme, e Zoro resolve cortar este balão para tentar libertar essa pessoa, né? E aí ocorre algo que me fez gargalhar neste capítulo, né? O Chopper começa a voar no cantinho da última página, e na próxima ele já está longe, né? Ele já está voando por causa do chapéu dele que a Tama fez para se proteger da neve. Acaba tendo um efeito de guarda-chuva que ele é puxado para fora do barco. E mesmo o Luffy tentando agarrar ele, o próprio Luffy acaba sendo arrastado pelo vento, chegando próximo a Bonnie, Jurley Bonnie, que estava preso
nesse bolsão de água que o Zoro tinha cortado. E assim começa o novo arco de One Piece, que nós não sabemos qual vai ser a ilha. Provavelmente vai ser, como a Nami disse, né? Muito provavelmente é uma ilha invernal, então nós teremos neve. Eu não consigo não criar paralelos, talvez, com Drum Island. Talvez seja um arco paralelo ao Drum Island, talvez não. Mas como nós tivemos assim em Drum Island, o encontro com o rei pirata, né? O Apple. Nós temos aqui o encontro com a pirata Jewelry Bonnie. Então, mais um membro da pior geração neste arco. E próxima semana nós teremos capítulo. Vitória para todos nós. Então, foi um capítulo cheio, um prato cheio. Um dos melhores capítulos que tivemos em One Piece desde muito tempo. Melhor que o capítulo 1000? Melhor que o Gear 5? Não sei, teria que reler tudo para colocar num ranking. Mas definitivamente é um capítulo que acaba respondendo muitas perguntas, assim como dando muitas perguntas, né? Perguntando muitas coisas. E aí diz aí nos comentários o que vocês acharam desse capítulo. Eu dou 10 cascas de nozes de 10 para o capítulo 1060 de One Piece. E é muito legal também ter este início de arco num número fechadinho, né? No 1060, eu acho até que foi proposital do Oda iniciar esse arco, né? No 1060, para ter algo bem organizado, bem fechadinho. Números redondos. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Eu tenho meu próprio quadrinho, assim como o meu próprio Webtoon. Então, todos os links vão estar na descrição, né? Então, Bruno bota aqui também o meu quadrinho Akarasu, né? Assim como Honra, que está disponível por R$10 na Amazon. Akarasu está disponível de graça no aplicativo Webtoons, que é o aplicativo de quadrinhos digitais. E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder as próximas reviews, né? O que vocês acharam dessa review? Diz aí nos comentários. E muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Lembrem-se, as árvores somos nós.